Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, nós vamos ler um texto até longo, que está em 2 de Pedro 2, do versículo 1 até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, com as nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebendo, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro.
pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Repito, 2 de Pedro 2, de 1 a 22. Peço perdão pelo texto longo. Só essa leitura já bastaria para que nós fôssemos absolutamente ministrados pelo Espírito de Deus. O desejo do meu coração é que você se deixe ministrar no dia de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo que a palavra nos chegue aos lábios, o Senhor conhece o nascedouro delas, que são os porões da nossa alma. Que o Senhor venha falar conosco no dia de hoje, que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações, e que, sobretudo, nos deixemos ministrar pelo Teu Espírito, Senhor. Fala conosco, porque o Teu povo ouve. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje, ela tem o propósito de nos alertar sobre o perigo dos falsos ensinos que têm assolado os redutos ditos cristãos, isso desde os dias apostólicos. Vocês imaginem, hoje, com o avanço sobretudo das tecnologias, uma palavra é pregada aqui, é ouvida nos confins da terra, e é preciso que haja da nossa parte uma posição de alerta, estejamos sempre atentos àquilo que ouvimos, e tudo aquilo que ouvimos precisa ser trazido para a palavra de Deus e comparado com essa palavra para ver se encontra respaldo nessa palavra viva. Enquanto a primeira epístola de Pedro, chamada de Carta da Esperança, se preocupa em trazer uma palavra de encorajamento aos cristãos dispersos e perseguidos, esta epístola trata de lembrá-los dos pilares da sã doutrina e dos perigos que cercavam os seguidores do Cristo desde aqueles dias. Não se iludam. Mesmo dentro do ambiente de igreja, mesmo fazendo parte do rol de membros, enquanto do lado de cada eternidade estamos todos em obras, mesmo aqueles que foram alcançados pela graça e a misericórdia de Deus não podem perder de vista os perigos que nos cercam. Aqui a verdade fiel confronta os falsos ensinos. Podemos chamá-la de Carta da Fidelidade Doutrinária. O conteúdo, sobretudo do capítulo em apreço, tem muita semelhança com a epístola de Judas. E nós precisamos, mais uma vez, repito, ficar atentos. Vivemos dias de muitas invencionices teológicas. Heresias destruidoras têm se infiltrado nos redutos cristãos para tirar a centralidade do Cristo e banalizar o sacrifício da cruz do Calvário. Uma das teologias mais danosas, que mais tem ganho adeptos, é a do universalismo da salvação. Segundo os seus defensores e adeptos, ao final, todos os seres humanos serão salvos porque Deus é amor e não aplica juízo sobre ninguém. Cuidado! Sinceramente, não sei o que eles fizeram com os inúmeros versículos que dizem exatamente o contrário. O que mais espanta e nos faz também tremer nas bases é o fluxo para estas vertentes de pessoas até então aparentemente tão equilibradas e que sempre foram referências em termos teológicos. Acho que mais uma vez o conselho do apóstolo Paulo aos Coríntios se faz oportuno aqui. Ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé,
veja que não caia. Isto significa que qualquer um de nós está sujeito a tropeçar nessa área. Qualquer um de nós. E claro que me incluo nisso. Por isso a necessidade de vigilância constante da nossa parte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça olhar tão somente para Ele. Aqui o apóstolo Pedro chama a atenção dos seus leitores para algumas características para algumas características dos falsos mestres com seus ensinos heréticos. Primeira delas, são dissimulados, agem sorrateiramente e demonstram um aparente conhecimento da palavra de Deus. Paulo, advertindo os presbíteros de Éfeso, em Atos 20, 29 a 30, ele diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. A palavra aqui, do princípio ao fim, é cuidado. Estejamos em alerta. Em 1 Timóteo 4:1, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha que coisa séria. Em 2 Timóteo 3:1 a 5, ele diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Em Hebreus 10:29 diz: quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. A segunda característica trazida aqui pelo texto, pelos falsos mestres, a segunda característica desses falsos mestres é que eles defendem, antes de tudo, seus interesses pessoais, procuram adeptos para si mesmos e não para Cristo. São avarentos e são gananciosos. No texto da Epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 4 e de 11 a 13, diz o seguinte: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. E em 1 Timóteo 6, de 3 a 5 diz o apóstolo Paulo: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso
e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Aí vem a terceira característica desses falsos mestres, a terceira e última. Eles abandonam o caminho, pois jamais foram verdadeiramente regenerados. E a gente está vivendo um tempo em que muitos têm abandonado o caminho. E o pior é que muitas comunidades ditas cristãs têm procurado se adequar a determinadas inclinações biblicamente malignas para atrair adeptos. E isso tem acontecido cada vez mais. E só a graça de Jesus. A gente tem visto coisas absurdas acontecendo no meio daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Pecado não pode ser chamado com outro nome. Erro, deslize, engano. Pecado é pecado. Pecado é errar o alvo estabelecido por Deus. E o alvo estabelecido por Deus é o Cristo, através da sua santa palavra. Em Provérbios 26:11 diz: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. O que é que nós aprendemos aqui? E eu repito, peço perdão pelas longas leituras, mas não há lugar melhor para se buscar respaldo para isso que nós estamos tratando do que na própria palavra de Deus. A primeira coisa que aprendemos: em dias de falsos ensinos, investamos tempo lendo e meditando nas Sagradas Escrituras. Só conhecendo a verdade podemos discernir o engano. Segunda coisa: não fomos chamados para julgar, mas o Senhor nos ensina a discernir. E pelo Espírito se conhece a árvore. Dons não testificam de espiritualidade, e sim os frutos. Não se iluda com os dons, atente para os frutos. Em terceiro lugar, a igreja invisível só tem um Senhor e Rei, Jesus, o Cristo de Deus. Somos todos meros canais da sua multiforme graça. Estamos todos em obras e temos repetido isso inúmeras vezes. E por último, quero terminar com as palavras do próprio Cristo em Mateus 7, 21 a 23. Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Rogamos a Ti que o Senhor visite cada uma das pessoas que está ouvindo essa palavra e que o Senhor as visite nas áreas específicas das suas necessidades, sobretudo nas necessidades de transformações reais. Que haja essas transformações e que o Teu nome em tudo seja glorificado, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, nosso Pai celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre.
Amém, amém e amém. Deus os abençoe.